Quando nós vimos os defensores do Ocidente do casamento falarem, eles apelam para o argumento já empoeirado de que o homem é que tem que tomar as rédeas do resgate dos bons costumes perdidos, de que o homem não pode se furtar de sua responsabilidade, pois do contrário estaríamos contribuindo para o desmanche feito pelas feministas e progressistas. Pois bem, me parece que esse pessoal, apesar de passar a impressão de que são altamente eruditos, citando passagens de vários autores famosos, eles não conseguem sair do passado, eles não conseguem, não querem entender ou não possuem coragem suficientes para falar aquilo que eles já perceberam. Isso pode ter vários motivos eleitoreiros e populistas, uma visão ginocêntrica da sociedade baseada na lembrança de suas mães, o medo de parecer radical. Esse medo já demonstra que o feminismo já conseguiu domá-los, porque no momento que você teme ser chamado de radical, automaticamente você já cedeu à pressão feminista e feminina. Ou simplesmente a busca deles em atingir o maior número de pessoas com um discurso enganador e apaziguador, que é o que as pessoas no geral querem ouvir. Nós estamos na era do auto-engano. As pessoas se auto-enganam para fugir a um possível sofrimento caso enxerguem a realidade. As pessoas buscam válvulas de escape porque elas temem não suportarem a visão nua e crua dos acontecimentos. Então elas criam mecanismos de camuflagem para dizer que está tudo bem e que no fim tudo dará certo. Eu até cito o caso de uma caixa de mercado que sempre me pergunta: e aí, tudo bem? E eu respondo: não está tudo bem. Então ela responde: o que é isso? Você tem que dizer que está tudo bem, porque isso atrai energias positivas. Como se alguma substância etérea agisse em prol dos nossos pensamentos. Logicamente que você não pode ter só pensamentos negativos, porque aí você acabaria nem saindo de casa, visto que um pensamento negativo dominante faria com que você temesse que poderia ser atingido por um pedaço de satélite e acabasse morrendo. Eu quero me referir aqui que ter um pensamento tipo aquele que a autora Rhonda Byrne diz em seu livro O Segredo, de que o pensamento do ser humano possui poderes de atrair coisas boas, caso você pense em coisas boas. Isso para mim é autoajuda enganadora. As pessoas estão tão perdidas que elas buscam alguma tábua de salvação, mesmo que ilusória, porque na verdade as suas vidas continuam as mesmas. É um auto-engano mental. Nas livrarias e estantes de mercado há uma enxurrada de livros de autoajuda. É só isso que vocês conseguem encontrar. Esse fenômeno, a meu ver, veio em substituição à própria religiosidade perdida. No passado, todas as culturas veneravam alguma entidade sobrenatural ou até mesmo natural, como o sol. Então o cristianismo, por exemplo, que perdeu o seu poder diante do mundo ocidental, principalmente nas camadas mais abastadas da sociedade, foi substituído por novas formas de ajuda mental, como esses livros de autoajuda, que beiram ao esoterismo, ou até mesmo novas religiões, como a cientologia, famosa entre astros de Hollywood. Isso me leva a crer que a maioria dos seres humanos não conseguem viver sem uma muleta, algo que sirva de apoio às suas vidas. Daí as pessoas dizem que não acreditam no Deus da Bíblia, mas acreditam em um poder astral, ou em um poder do universo, ou acreditam em orixás e por aí vai. Bom, mas toda essa introdução eu fiz para pavimentar o assunto que eu quero tratar aqui, que é a ineficácia de buscar na Bíblia a palavra de que o homem é o ser que precisa tomar a frente da mudança da mentalidade feminista das mulheres. Que caso eles se furtem a sua missão divina, as mulheres ficarão à mercê das más influências.
Então o homem precisa resgatar o seu papel, mesmo que isso possa lhe custar muito caro, até mesmo fazendo-o parar na sarjeta, ostracizado, cancelado, esquecido e extorquido por um sistema que ele se dispôs a salvar. Isso me parece ser um pensamento kamikaze nessas alturas do campeonato. Eu não vejo como, em 2020, os homens possam se jogar em uma tentativa suicida para salvar coisas que claramente já não podem ser salvas e que podem colocar os próprios homens em sérios apuros. As mulheres são a maioria da população. Elas optaram por seguir os ditames feministas, mesmo aquelas que dizem ser antifeministas. Elas são cúmplices do feminismo, porque eu não vejo um bando de mulheres falando em abolir a Lei Maria da Penha, ou pelo menos incluir os homens como beneficiários da referida lei. Eu não vejo elas se opondo a projetos de criação de cotas no serviço público ou em empresas privadas para mulheres. Eu não vejo elas dividindo as despesas do lar meio a meio nos casamentos. Eu não vejo elas abdicando dos privilégios na justiça quanto à guarda de filhos, pensão e divisão de bens. Relembremos a história. Vocês podem me citar algum grupo privilegiado que se mobilizou contra os seus próprios privilégios? Não. Todo grupo privilegiado só perde os seus privilégios quando há alguma revolução por parte da população, ou uma quebra de poder feita por outros grupos que possuem alto poder na sociedade e que, por sua vez, querem almejar o poder apenas para criar os seus próprios privilégios. Eu poderia falar mais aqui, mas acho que já está suficientemente longa essa explanação. Então, concluindo, as mulheres modernas não mudarão o seu jeito de pensar e agir. Não importa o que os homens digam, não adianta os homens se sacrificarem para salvar algo falido. O cemitério está cheio de heróis. Claro, há situações em que o homem não pode se furtar ao enfrentamento, como nos casos antigos, em que uma horda de bárbaros estava vindo para dizimar a tua aldeia. Nesse caso, o enfrentamento era inevitável, porque você não estava defendendo apenas a sua família, mas a você mesmo. Você sabia, se você fosse do passado, que seria passado no fio da espada de qualquer maneira. Então, já que era assim, vamos tombar lutando. As mulheres devem ser responsabilizadas por sua cumplicidade. Se elas foram cúmplices, foi porque o status quo lhes era favorável. Não entre na conversa de cavaleiros brancos. Eles querem retirar das costas das mulheres todas as burradas que elas cometeram e estão cometendo. Ora, se as mulheres são tão inteligentes quanto os homens, tão capazes, fazem o que um homem faz de salto alto, então devem arcar com suas decisões. Eu é que não vou me disponibilizar como voluntário para o altar de sacrifícios em uma sociedade que me considera descartável. Era isso aí, pessoal. Até mais.